Shalom Adonai! Como é que vai aí, pessoal? Como é que vai esse pessoal animado aí da turma de presbíteros? Uma turma muito abençoada, uma turma de pensamento plural, diverso, uma turma que está a cada dia avançando com um propósito único, melhor cumprir a sua tarefa no reino de Deus. Olha, tenho 3 recados para vocês antes de iniciar a aula. O primeiro, não é tempo de parar. Não, é tempo de prosseguir. Portanto, não fiquem desmotivados, desanimados, consolados por questões referentes à pandemia e até a quarentena em decorrência dessa pandemia, porque em tudo Deus tem o seu propósito e agora, daqui uns dias, é o momento de retornar e vamos todos, mas todos, retornar com muita sede, muita disposição e motivação para poder dar desenvolvimento a esse curso que vocês estão fazendo, prosseguir alcançando conhecimento, ampliando saberes, se preparando para chegar ao final do semestre com êxito. O êxito e a vitória alcançada de concluir o curso em meio a toda essa circunstância de crise que foi vivenciada por todos. Mas vamos em frente, vamos avançar, vamos nos alegrar, vamos despertar e vamos ter ânimo constante, superabundante ânimo para prosseguir e concluir com êxito o semestre, cumprindo a meta do curso cumprido, desenvolvido, feito e alcançando êxito, o resultado que todos vocês almejam, que é a formação e uma preparação para poder melhor servir. Então, eu conto com vocês, daqui uns dias vai ser dado aí a notificação de volta, de retorno, e aí vocês estejam atentos para isso quando for dado, e voltem e retornem assim que for informados. Tá? Quem sabe muito em breve serão todos informados. Sábado, já a turma de sábado vai ter suas aulas. Provavelmente em breve vem vocês. Então estejam aí informados, estejam aí atentos para receberem essa notícia com alegria e voltarem às aulas. Bom, a aula de hoje, pessoal, eu não estou aqui com a apostila, né? Eu dei a apostila, emprestei para o líder da turma para que ele pudesse fornecer o material para vocês e vocês pudessem ter o material em mãos. Mas, porém, vocês sabem aquilo que eu sempre falei até desde a primeira aula, o meu CPU está aqui, cada dia mais absolvido de gigas e megabytes, contendo milhares e multiplicidades de informações para trazer a vocês. Bom, a aula de hoje, essa aula virtual, vai ser um panorama, não vai ser uma aula aí que nem quando nós estamos presentes, e aí dá aquele diálogo, aquela dialogicidade, aquela dialética tão construtiva. Não vai ser assim. Porém, nós vamos fazer uma aula que ela vai ser um panorama, uma visão, né, panorâmica para nós podermos ir dentro do nosso proposto de conteúdo programático. Certo? Então, eu tenho 2 temas que eu queria abordar hoje. 2 temas. O primeiro, discípulos. Até isso é um tema, pessoal, filosófico e muito já, quem sabe, ouvido. Porque ele é um lema de muitas faculdades, né? Então,
eu vou discorrer um pouco biblicamente sobre isso. Discípulos não nascem prontos, são construídos. O segundo, discipulado, transferência de vida. Discipulado, transferência de vida é o segundo. E o primeiro, discípulos não nascem prontos, são construídos. Quando Jesus interpelou um jovem, certo? No Evangelho de Lucas, não é? Inclusive narra esse fato, é que esse jovem estava muito próximo a enterrar o seu pai, lá em Lucas 9, 57 a 62, muito próximo a enterrar o seu pai. E esse jovem estava vivendo um momento traumático da sua vida. E Jesus dá uma resposta que, para os intérpretes da lei, lhes causou um certo confronto. Lhes causou, assim, uma certa discordância. Porque Jesus diz para ele, deixe os mortos enterrar os seus mortos. E os vivos sigam, avançam, prossigam, continuem. Né? Então, o que no contexto da lei é como se Jesus, naquela hora, tivesse desconceituando e desvalidando a lei que imprime a proposta honra o teu pai e a tua mãe como a ti mesmo, não é? Honrar, não era esse o sentido de Jesus vir a defender o aspecto desonra. Esse honrar imprimido pela lei, que era com sentido de respeito, de consideração, não estava Jesus ali propondo essa questão. O que Jesus queria realmente vir a deixar latente, explícito na vida desse jovem, é que ele estava vivo. Então, os vivos que fizessem e dessem procedência e avançassem no trabalho espiritual, que era a expansão do reino de Deus. E claro que esse jovem então inicia a seguir Jesus. E o processo de formação desse jovem inicia-se a ser construído. Nenhum discípulo, nenhum aluno, ninguém vai nascer pronto. Até o autodidata não nasce pronto, porque ele vai depender do livro, da busca, da esfera de saberes e conhecimentos que ele vai aquilatar para poder expandir a sua intelectualidade e assim se autoformar. Né? Por ser um autodidata, ser uma pessoa nutrida de um conhecimento geral, sem esse ser via acadêmica. Mas, por vias de fato, não é assim que se pode seguir, não é assim que se pode pensar, se propor. Por quê? Porque todos nós precisamos de passar pelo período de construção e formação. O processo pedagógico, ele é construtivo, e ele também é gradativo, e ele é aperfeiçoador e redimensionador. Então, a formação de um discípulo passa por esse processo pedagógico. O discípulo é escolhido, chamado, e após isso, ele é preparado, formado, construído, imprimindo nele todas as condições, capacidades, elementos,
conteúdos, experiências, nutrientes bíblicos e teológicos que lhe darão e concederão a capacidade para efetuar uma atividade ministerial com maior êxito. E é importante nós atentarmos para essa realidade da formação processual, porque a formação processual que ela está relacionada à vida e formação do discípulo. O discípulo precisa de estar aos pés do seu mestre. O discípulo precisa estar atento aos ensinos do seu mestre. Por isso Jesus disse e proclamou que o seu jugo era manso e suave. O seu conceito, os seus ensinos, o seu conjunto de ensinos não eram tão categóricos e pragmáticos como a lei, mas eram, sim, um conjunto de ensino absorvido por uma graça redimensionadora e transformadora e conciliadora. E assim, o discípulo precisa de que esse conjunto de ensinos, que são os nutrientes, que lhe fortalecerão, que lhe concederão a saúde e a amplitude física e espiritual, venham a ser absolvidos de uma forma sequencial, gradativa, e até ele estar absolvido totalmente pela maturidade espiritual e assim poder cumprir a sua tarefa de discípulo. E é claro que isso requer um tempo, é claro que isso requer persistência, perseverança, requer uma entrega, uma consagração, uma identificação com o Mestre, mas é preciso se submeter a todo o processo para chegar ao final do resultado com êxito. E esse foi o primeiro tópico, que trata sobre os discípulos são construídos, não nascem prontos. Agora o segundo fala de discipulado é uma transferência de vida. Sim, formar um discípulo é transferir o seu legado, é transferir a sua identidade, é transferir o seu caráter, a sua personalidade, os seus exemplos, as suas experiências, a sua vivência, a sua amplitude ministerial, os seus momentos de caos, crises existenciais, crises sociais, econômicas, que vão causar essa crise existencial. É momento também de compartilhar. O compartilhar constrói o discípulo. E o discipulado é um efeito compartilhador. Esse compartilhamento de vida é o ato de transferir-me para o outro. Transferir-me no modo de que ele venha a ser, não igual, mas ele venha a se identificar e venha ter em mim um padrão, um exemplo que venha lhe servir de referência e ele venha se identificar com as minhas atividades, com as minhas atitudes, com meus procedimentos e assim ele vai se adequar até o que Paulo mesmo disse, não sejam meus imitadores, mas sejam imitadores de Cristo. Tá? Então, ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que ele quer dizer assim, imite as minhas boas ações, atitudes, referências, práticas, porque eu procuro me identificar com o meu Rabino Mater, Cristo, o Didásculos Mu. Esse é o alvo
o centro, o cerne do discipulado. Identificar-se com o nosso mestre, com o nosso didáscalos mu, Jesus Cristo. Certo? Aquele que é o ungido de Deus, né? Aquele que é o Senhor eterno. Ele tem que estar internizado em nossas vidas. Para tanto, é preciso compreendermos a dinâmica do discipulado, que é transferência, que é compartilhamento, que é acompanhamento e que é cuidado constante, para que assim cumpramos o alvo, o objetivo e o projeto, sentido mater do discipulado, que é transferindo para ir produzindo discípulos que sejam cada dia mais iguais a Cristo. Essa foi a nossa breve e panorâmica aula. Um breve momento para que você não perca essa continuidade que nós estamos tendo com as aulas presenciais, que você possa ter pelo menos esse relance panorâmico, para que quando nós nos encontrarmos, você não esteja totalmente parado, mas tenha aí nutrientes para dar o prosseguimento e ir ampliando e redimensionando a sua formação. Obrigado a todos e até breve.